Tá? Correto? Correto? Se não tá errado, tá certo. Ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, não, sobre essa resposta que eu obtive? Hã? Não, porque está dividido por 3. Não é o arco tangente da tangente. Se fosse o arco tangente da tangente, beleza. É o arco tangente da tangente de x sobre 2 dividido por 3. Ninguém tem nenhuma observação a fazer, não? Alguma pergunta a fazer a esse pobre professor? Hã? Tem uma derivada aqui, eu considero física, que deu arco, seno, de seno. Mas eu posso tirar direto o x ou tem... O arco seno do seno de x é igual a x para x aonde? No intervalo menos π sobre 2 fechado, π sobre 2 fechado. Você pode usar isso, tá? Só porque eu fiquei um pouco perdido. Então é melhor deixar do jeito que tá. É. Na hora do 2 vezes é integral de 1 sobre 9 mais E2. Você pode só fazer, passa um pouquinho mais lento pra cá. É porque eu estou usando essa integral aqui, ó. Ah, mas aí é porque você não memorizou o que eu mandei memorizar. A integral de 1 sobre A2 mais x2, integral em x, onde A é um número real positivo. É 1 sobre A, arco tangente, de x sobre A, mais uma constante. Me admira muito a prova ser sexta-feira e você ainda não memorizou essa forma. Você tem que admirar, né? Coragem de perguntar pro senhor. É admirável, é admirável. Ponto extra, né, professor? Não, vai lá. Bem, se ninguém tem nenhuma dúvida, vai perguntar, eu vou continuar. Hã? Como é que eu sei se ele está fora do intervalo ou não para poder fazer essa simplificação? Como é? Como é que eu sei se está fora do intervalo ou não? Que simplificação, cara? O arco tangente. Não, mas eu não, exatamente eu não posso fazer, porque a fórmula é o arco tangente da tangente, só que não é o arco... Mas aqui não é o arco tangente da tangente, você não poderia nem fazer, porque está dividido por 3. Então, tipo, tem o arco seno do seno de x. Só se o x estiver no intervalo, o arco tangente, desculpe, o arco tangente da tangente de x é x, se o x está no intervalo aberto, menos π sobre 2, π sobre 2. Como é que eu sei se ele está nesse? Hã? Vai depender do contexto. Você vai ter que analisar, tá? Vai ter que analisar. Ele perguntou, a pergunta dele foi relativa ao seno, né? Aí o x é no intervalo fechado, menos π sobre 2, π sobre 2. Mas tem uma pergunta aqui, você deveria fazer, se fosse atento. Você está integrando a função 1 sobre 5 mais 4 cosseno de x. Você está integrando essa função aqui, ó. F de x igual a quê? A 1 sobre 5 mais 4 cosseno de x. Quem é o domínio dessa função? Os reais. Por quê? Porque 5 mais 4 cosseno de x, para ser zero, o cosseno de x tem que ser menos 5 quartos. O cosseno não pode ser menos 5 quartos, porque menos 5 quartos em módulo é maior do que 1. Então, e isso é uma função contínua na reta. Essa função é contínua na reta. O primeiro teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: toda função contínua no intervalo, nesse intervalo, possui uma primitiva. Então, há uma função
definida na reta toda, diferenciável na reta toda e cuja derivada é essa f aqui. E quando eu resolvo essa integral, eu obtenho como resposta uma função, olha aqui, ó. Essa função está definida no π. Quem é a tangente de π sobre 2? Não tem. Então, essa função que eu obtive, ela não está definida na reta toda. Então, se você olhar para cá, você não resolveu todo o problema. Porque quando você resolve a integral indefinida, você acha as funções que estão no domínio da função que você está integrando, ou deve achar, né? As funções que são diferenciáveis no domínio da função que está integrando e cuja derivada é a função que você está integrando. E essa função não está definida na reta toda. No entanto, essa é a função aqui, ela tem integral na reta toda. Olha, quando você faz essa mudança de variável, isso é o que os livros não dizem, quando você faz essa mudança de variável aqui, tá? E usa, por exemplo, faz essa mudança aqui, o x está variando em que intervalo? O x não pode ser múltiplo de π. Porque nos múltiplos de π, dividido por 2, a tangente não existe. Então, nessa mudança z igual a tangente de x sobre 2, o x, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser π. Ele não pode ser o quê? Menos π. Pode ser π? Ele pode ser π menos π? Não, que vai dar π sobre 2. Ele pode ser π? Não. Ele não pode ser esses valores aqui. Ele pode ser, ó, ele pode ser 2π? O x pode ser 2π? Pode. Que vai dar tangente de π. Mas ele não pode ser π nem menos π. Então, essa integral, quando você resolve, você está resolvendo a integral no intervalo menos π, π aberto. Então, tem uma coisa aí. Mas como ninguém levantou essa dúvida, agora vocês vão pensar nisso, é o tipo de resposta que eu obtive aqui. Aí eu deixo para vocês pensarem um pouco. Mas o fato é que essa resposta é uma derivada no intervalo menos π, π aberto. Mas eu digo que isso não é problema pelo seguinte, porque a função que você está integrando é uma função racional de seno e cosseno. E as funções racionais de seno e cosseno, elas têm período o quê? 2π. Então, se você resolve no intervalo menos π, π, com um pouco mais de pensamento a respeito, você resolve na reta toda, no caso dessa daqui. Porque se você resolveu no intervalo menos π, π, você vai adiante. Tá? Tá bom? Mas isso eu deixo com vocês. Mas isso tem que ser levado em consideração. Professor, quando é que a gente resolve a reta toda? É isso que eu estou deixando você pensar. Tá? Leve em conta a periodicidade e leve em conta o primeiro teorema fundamental do cálculo. Duas funções que têm a mesma derivada no intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma constante. Leve em conta isso que você responde o seu problema. Vamos lá, mas veja bem, ó, isso tem que ser suscitado, por quê? Porque essa resposta aqui não está definida no π, nem no menos π. O x sobre 2, ele tem que ser diferente de quê?
de π sobre 2 mais kπ, ó, porque qual é o domínio da tangente? O argumento da tangente tem que ser diferente de quem, hein? De π sobre 2 mais o quê? Kπ. Ou seja, o x tem que ser diferente de quem, hein? O x tem que ser diferente de quem? Se o x sobre 2 tem que ser diferente de π, mais quanto? 2kπ. Não é? Então, quando você resolveu essa integral aqui, você jogou fora esses pontos. Mas se você usar um argumento de continuidade, a periodicidade, coisa que eu não quero fazer aqui, eu deixo para vocês pensarem, você resolve o problema na reta toda. Tá? Mas isso eu deixo com vocês. Pronto. Vamos resolver uma outra. Gente, olha isso. Eu vou colocar um caso aqui, que é a integral da secante. Vocês sabem quanto é a integral da secante, não sabem? A secante é 1 sobre 2, logaritmo. Qual a integral da secante? Logaritmo, não. Logaritmo natural do módulo. Logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. Ótimo. Mas vamos resolver usando isso aí. Ó. A integral de 1 sobre quem? Cosseno de x, pegar em x. E vamos resolver fazendo essa mudança. Vamos resolver fazendo essa mudança. Vamos lá. Isso aqui fica o quê, hein? Ó. 1 sobre... Quem é o cosseno de x na mudança? Olha aqui, ó. Olha para cá. Quem é a mudança? Quem é? Cosseno de x. 1 menos E2 sobre 1 mais E2. Vezes 2, 1 menos E2. Sobre quem? Sobre 1 mais E2. Vezes o dx. 2 sobre 1 mais E2. 2 sobre 1 mais o quê? Mais dz? dz. Então, isso fica o quê? Isso fica o quê, hein? 2. O 2 fora. E vai ficar o quê? Cancela esse. 1 sobre quem? 1 menos e ao quadrado. dz. E quanto é essa integral aqui? Eu mandei memorizar. Ó. Mandei memorizar. Qual foi a integral que eu mandei memorizar? Qual foi? Ó. Arco secante? Não. Rapaz, vocês estão me decepcionando. Vocês não eram simples. Eu mandei memorizar, porque senão vai ter que fazer. Eu mandei memorizar essa integral para A positivo. 1 sobre o quê? x2 menos A2, integral em x. Qual é essa integral? 1 sobre 2A. LN, logaritmo natural. Módulo. X menos A sobre mais A. Não. Portanto, quem é a integral se for menos? Vai ser menos isso, né? Então fica menos 1 sobre 2A. Aí esse menos entra para dentro daqui e fica o logaritmo natural de quem? Módulo de quê?
sobre x menos a. Mais uma constante. Então, quem é essa integral aqui? 2 vezes. Quem é o A? A é o 1. Então fica o quê? Logaritmo natural de quem? Do módulo de quem? Z mais 1 sobre Z menos 1. Ó, a convivência com vocês é horrível. Eu estou cortando meu Z. Ó, viu? Cadê a? Fugiu. Ela fugiu. É só porque eu não quis cortar o Z. Cala a boca. Z mais 1 sobre quem? Z menos 1. Mais uma constante. Mas quem é o Z? Isso aqui é o logaritmo natural de quem? Da tangente de x sobre 2 mais 1 sobre quem? Tangente de x sobre 2 menos 1. Ué! Mas eu não tinha que achar, né, o logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente, e eu encontrei esse negócio aí. Tem que ser. Ou então, isso aqui tem que diferenciar daquela solução por uma constante, tá? Mas veja, ó, e é igual, ó. Se você analisar, não tem nada de errado, tá? Você encontrou a mesma resposta, tá? Veja aqui quem é a tangente de x sobre 2 menos mais 1 sobre a tangente de x sobre 2 menos 1. Quem é? Ó, isso aqui fica o quê, hein? Fica o seno de x sobre 2 dividido por quem? Sobre 2 mais 1 dividido por quem? 1 pelo seno de x sobre 2 dividido por quem? Menos 1. Isso aqui dá o quê? Tirando o denominador comum. Isso aqui fica o seno de quê? Mais cosseno x sobre 2 dividido por quem? Pelo seno de x sobre 2 menos cosseno de x sobre 2. Sobre cosseno. Mas aí, esse aqui está dividido pelo cosseno de x sobre 2, esse aqui está dividido pelo cosseno de x sobre 2. Cancela. Agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço aí? Hein, pessoal? Desistir. Sendo de x sobre 2 vezes x. Sendo de x sobre 2 vezes x. Não, mas aí. Tem nesse secante para ter x. Ó. Multiplica por. Eu pego essa expressão aqui, não é igual a isso? Eu multiplico por seno de x sobre 2 menos
cosseno de x sobre 2. E embaixo, multiplico por quem? Seno de x sobre 2 menos o cosseno de x sobre 2. Tá? Ou então eu pego mais aqui. Mais e mais. Altera alguma coisa? Hã? Altera alguma coisa? Não. Mas vamos ver. Quanto é que dá a conta em cima? Quanto é que dá a conta em cima? Dá o quadrado, né? Que dá seno ao quadrado de x sobre 2, mais 2 vezes seno de x sobre 2, mais o que? Vezes o cosseno, né? Sobre 2, mais o que? Cosseno ao quadrado de x sobre 2. E embaixo fica seno ao quadrado, x sobre 2, menos cosseno ao quadrado de x sobre 2. Agora, para lá, quanto é que dá aquilo lá? Eu não quero apagar as fórmulas não, vocês ainda não memorizaram. Não memorizaram nem aquelas, quanto mais essa, né? Tá, deixa eu apagar. Então vamos lá, ó. Quanto é que dá em cima, ó? Dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x sobre 2. Dá 1. Dá 1 mais... E quanto é que é o dobro do seno de x sobre 2 vezes o cosseno de x sobre 2? Seno de x. E quanto é que dá o seno ao quadrado de x sobre 2 menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2? Menos o cosseno de x. Menos o cosseno de x. Então fica menos aqui para cá. E o cosseno de x. Então isso é menos. Quem é 1 sobre o cosseno? Secante. E quem é o seno sobre o cosseno? Então você não tem nada de errado aí na sua fórmula. Ou seja, não, eu só fiz só isso aqui. Eu tenho o módulo disso aqui, ó. O módulo disso aqui é o módulo disso, que é o módulo disso, que é o módulo disso, tá? Que é o módulo disso, que é o módulo disso, que é o quê? O módulo da secante de x, nota de x, não mudou nada. Então não pense que porque você encontrou algo diferente, assim, é diferente a forma como está expressado, não o resultado é mesmo. Pode. Não.